Olá, cá estamos mais uma semana para trazer Jesus até à vossa casa, para vos falar mais um bocadinho de Jesus e aprendermos juntos. Hoje gostava de começar por vos mostrar novamente a nossa planta, aquela que plantámos na primeira catequese, lembram-se? Já está crescida, vejam, foram crescendo as folhas, porque foi regada, foi cuidada. E, portanto, quando nós temos esta perseverança e vamos cuidando e regando, as coisas vão crescendo e vão evoluindo. O que é preciso é nunca desistirmos, é termos esta vontade de cuidar dos outros e das outras coisas. E esta é a primeira lição que tiramos de hoje. Não desistir e sermos perseverantes para que as coisas aconteçam. Não ao ritmo que nós gostamos, mas àquele em que elas realmente acontecem. Depois, não sei se se lembram, na semana passada falei-vos do domingo, este dia que é tão importante para nós cristãos. Este dia que é como um sol que nos ilumina, que ilumina a nossa vida e ilumina e dá sentido a todos os outros dias da semana. E pedi-vos para fazerem trabalhos, para dizerem também qual é a importância que o domingo tem para cada um de vocês. E felizmente, mais uma vez, recebi muitos trabalhos e fico muito contente com a vossa adesão. Gostava de vos mostrar alguns, infelizmente não posso mostrar todos, não fiquem tristes, mas, no entanto, não quis deixar de partilhar convosco alguns dos trabalhos que recebi. Vejam lá. Desenhos tão giros, não é? Eu também gostei, por isso é que quis partilhar convosco. Então, na semana passada, falámos do domingo, este dia importante para nós. Hoje, queria falar-vos de uma outra coisa, ou melhor, de outras pessoas. Pessoas também que possibilitam que vivemos este domingo de uma forma especial. Mas não sei se já repararam que aqui ao lado está aqui neste quadro uma data, não é? Faz a ideia do que é esta data? Olhem, é uma data para uma pessoa muito importante que vocês ainda não conhecem, mas de quem eu vos vou falar hoje. É uma data que representa o dia da ordenação de um padre que é meu amigo, que se chama Padre Nuno. Vocês sabem o que é a ordenação? A ordenação é o dia em que o Padre Nuno passou a ser padre. Ou então, dizendo corretamente, o dia em que ele recebeu o sacramento da ordem. Isto é, foi ordenado padre ou sacerdote, que é o outro nome que nós podemos chamar aos padres. Então, vocês ainda não conhecem o Padre Nuno, mas eu vou-vos falar dele. Trouxe umas fotografias para o conhecerem e para verem também como é que foi este dia da ordenação, que de certeza que foi um dia muito especial para ele. Mas antes disso, gostava que vocês pensassem primeiro nos padres, nos sacerdotes que conhecem. Pensem lá porque é que eles são importantes para nós. Porque é que são importantes para cada um de vocês. O que é que eles fazem que os tornam importantes para nós? Estão a pensar? Também fui pensar um pouco nos padres que eu conheço. Nos padres que foram passando pela minha vida ao longo destes anos. E por isso pedi-lhes algumas fotografias. Podia ter trazido muitas mais e muitos momentos onde eles são importantes, mas algumas fotografias para mostrar porque é que eles são tão importantes para nós e, neste caso, para mim. Olhem, em primeiro lugar, está aqui uma fotografia do Padre Manuel e do Padre Adrien. O Padre Manuel é atualmente o pároco da minha paróquia e, portanto, entre muitas outras coisas, permite-nos viver a Eucaristia semanalmente ou até mesmo diariamente. E traz-nos Jesus todos os dias. Depois, está aqui também uma fotografia do Padre Pedro Nóbrega, que está na Ilha da Madeira a celebrar um batizado, uma criança pequenina. A fazê-lo parte desta nossa família, que é a Igreja.
Depois conheço também o Padre Pedro, ali da zona de Abrantes, e que partilhou comigo uma fotografia onde ele está a administrar o sacramento da unção dos doentes. E partilhou ainda outra fotografia onde está também a celebrar o sacramento da reconciliação, onde podemos confessar os nossos pecados e onde o Senhor Padre nos perdoa e absolve dos nossos pecados. Depois, queria partilhar também uma fotografia do casamento da minha irmã e do meu cunhado, onde está o Padre Mário Paes, que esteve a abençoar e a presidir a esta celebração e a este sacramento. E depois tenho também aqui uma fotografia onde está o Dom Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca de Lisboa, a administrar o sacramento do Crisma. Vejam lá se conseguem reconhecer quem é que está a ser crismado. Sou eu, quando era mais novo. Mas, então, os padres e os bispos são importantes para nós, para vivermos os sacramentos. Mas não é só para isso, pois não. Eles também estão connosco ao longo da nossa vida. Olha, o Padre Rui Gregório partilhou também comigo uma fotografia onde está a ter uma formação com os jovens da paróquia dele. E depois o Padre Marcos partilhou também uma fotografia onde está numa procissão, nas ruas, com as pessoas. E tem ainda também uma fotografia do Padre Tiago Neto, que é o responsável da catequese do Patriarcado de Lisboa, onde está precisamente a orientar uma formação de catequistas para nos ajudar a crescer e a saber mais sobre Jesus. E por isso, os sacerdotes, os padres, ajudam-nos a crescer, a sabermos mais sobre Jesus. Estão connosco em vários momentos da nossa vida, para vivermos melhor a fé, para sabermos mais sobre Jesus, para nos ouvir e para nos ajudar a sermos mais amigos de Jesus. Porque uma das principais missões dos sacerdotes é servir. Olhem, as últimas duas fotografias que eu queria partilhar convosco. O Padre Marcos e o Padre Rui a fazerem um gesto do qual nós já falámos. Um gesto igual ao de Jesus. Lavar os pés. Lavar os pés para servir os outros. É bonito, não é? Tantas coisas que os padres fazem por nós, não é? Servem a Igreja e ajudam-nos a crescer e a aproximar-nos de Jesus. E olhem que eles agora também têm vivido uns dias difíceis e uns tempos difíceis. E, portanto, acho que devemos de agradecer os sacerdotes que temos na nossa vida. Pensem lá um bocadinho nos sacerdotes que vocês conhecem e vamos cantar juntos esta canção. Nós te agradecemos, Senhor, os padres que tu nos deste, um sinal do teu amor. Então, eu queria agora explicar-vos um pouco melhor as fotografias que vimos há pouco. E para isso temos que compreender e aprender, na nossa catequese de hoje, duas coisas. Porque é que só os sacerdotes é que podem celebrar estes sacramentos e o que é que eles têm de fazer para os fazer bem feitos? Mas para isso, o melhor é ouvirmos Jesus. Porque foi Jesus que lhes deu esta missão. Pensem lá na Eucaristia. A Eucaristia da qual temos falado. E pensem de uma maneira concreta naquele momento da consagração. Qual é a frase que o Senhor Padre diz nesse momento que Jesus também disse na última ceia? Isso, ele diz, fazei isto em memória de mim. Foi a frase que Jesus disse na última ceia. Fazei isto em memória de mim. Porque naquele momento, na última ceia, Jesus deu essa missão aos apóstolos que estavam lá. Disse-lhes, fazei isto em memória de mim. E também hoje são os sacerdotes que continuam a fazê-lo em memória de Jesus. Jesus tornou assim os apóstolos em seus representantes. E hoje são os padres que são estes representantes de Jesus. E porquê? Para nos trazer Jesus e para fazer aquilo que o próprio Jesus fazia nessa altura. Perdoar os pecados, socorrer os pobres, conversar e ajudar aqueles que estão doentes e que precisam de ajuda. E é isso que os sacerdotes fazem connosco hoje em dia.
Entretanto, os próprios apóstolos, conforme iam ficando mais velhinhos, passaram esta missão a outras pessoas, a quem chamaram os bispos. E os bispos juntavam a si os sacerdotes depois. É por isso que nós dizemos que os bispos são os sucessores dos apóstolos. Mas há tanto trabalho para fazer neste mundo, nas nossas dioceses e nas nossas paróquias, que os bispos não conseguem fazê-lo sozinhos. E por isso pedem e reúnem junto a si os padres para os ajudarem nesta missão. Esse momento acontece no momento da ordenação, quando recebem o sacramento da ordem. E por isso, para vos explicar um pouco melhor, eu pedi então ao Padre Nuno que partilhasse connosco algumas fotografias desse momento. Então, em primeiro lugar, temos aqui a imposição das mãos pelo Bispo. É um momento tão bonito que depois do Senhor Bispo é repetido também pelos outros sacerdotes. Todos os outros sacerdotes impõem as mãos sobre aquele que será o futuro padre. A seguir, o Bispo reza uma oração, onde pede que abençoe e consagre o Senhor Padre. E a partir desse momento, ele é mesmo ordenado e até já lhe podemos chamar Padre. Agora, nesta fotografia, o Senhor Bispo está a ungir as mãos do Padre Nuno com um óleo especial, o óleo do Crisma, para que com as suas mãos ele possa fazer o bem, tal como Jesus fazia. Reparem, é com as mãos que ele perdoa os pecados, que consagra o pão e o vinho, e por isso as mãos são ungidas então com este óleo. Depois há ainda um outro gesto, a entrega da patena e do cálice, para que a partir desse dia ele possa celebrar a Eucaristia. Então, estes são os momentos principais do sacramento da ordem. E, como veem, é uma celebração muito bonita. E por isso eu acho que devemos de agradecer pelos sacerdotes que temos para cumprirem bem a sua missão. Porque é uma missão exigente que eles depois vivem. E é por isso que nós devemos rezar e pedir a Jesus que os ajude. Fazer bem esta missão, fazer bem como? Já vimos porque é que só os sacerdotes é que a fazem, mas fazer bem é como? Para isso, vamos voltar a ouvir aquilo que Jesus nos disse. No mesmo momento da última ceia, um pouco à frente daquele momento que falámos há pouco, os apóstolos começaram a discutir uns com os outros, a ver qual deles era o mais importante, imaginem. E Jesus teve que lhes explicar melhor algumas coisas, porque, como já dissemos, algumas vezes nós não compreendemos muito bem aquilo que Jesus nos disse. Então, hoje, eu pedi à Maria, que é uma menina a quem eu dou catequese, que nos conta esta história. Vamos lá ouvir. Naquele tempo, levantou-se uma questão entre os apóstolos. Qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhes Jesus: os reis das nações exercem domínio sobre elas, e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós será como o menor, e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. O maior é aquele que serve. Foi isto que Jesus veio fazer. Ele veio para servir, para dar a vida por todos. E por isso, também é isso que os apóstolos tiveram de fazer e que hoje os bispos e os padres fazem. Vieram para servir. É para isso que eles foram ordenados. Mas acho que chegou a altura de ouvirmos o Padre Nuno. Pedi-lhe que ele nos dissesse porque é que quis ser padre, se gosta de ser padre e se é feliz a ser padre. Vamos então ouvi-lo. Olá, eu sou o Padre Nuno e é uma alegria poder estar aqui hoje convosco. Eu sou padre já há 24 anos, desde 1996, e sou padre porque sinto que Deus me chamou, e a Igreja confirmou, que Deus me chamou para ser uma testemunha do seu amor, para poder falar da sua palavra e transmitir a alegria e a esperança de Deus a todas as pessoas e dedicar a minha vida toda a falar desse amor.
E é por isso que ser padre também me torna muito feliz, porque tenho a possibilidade de levar estas coisas de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, às pessoas e pôr um bocadinho de alegria na vida das pessoas, das famílias, de cada um e também na vossa vida. Se me perguntarem o que é que eu mais gosto de ser como padre, bem, eu podia dizer muitas coisas, mas há uma coisa que eu gosto muito, muito, que é ser igreja. A igreja, quando estão 2 ou 3 reunidos, e Jesus está no meio deles, ou então quando somos muitos. Às vezes há uns encontros grandes, onde a igreja toda se reúne. Que bonito que é também. Mas gosto sobretudo de ser a igreja na minha paróquia também, onde todas as semanas nos encontramos, partilhamos a nossa vida, a nossa fé, onde vamos vivendo a palavra de Deus. Esta família grande que é a igreja foi uma promessa do próprio Jesus. Ele disse que todos aqueles que deixassem pai, mãe, filhos, irmãos, receberiam 100 vezes mais. E de facto, Jesus deu-me 100 vezes mais. Mais avós, mais pais, mães, irmãos, mais amigos. E vocês são parte desses amigos que Jesus me deu. Graças a eles, eu posso ser amigo de muitos jovens, de muitos adultos, de muitos velhinhos e também de muitas crianças. Jesus deu-me essa alegria de ter uma família grande, que é a igreja. E sobretudo ao domingo, na Eucaristia, ou agora também neste tempo de pandemia, através da internet, podemos continuar a reunir-nos à volta da Eucaristia para celebrar o amor de Jesus que deu a sua vida por nós. E por isso é tão bom ser igreja, é tão bom falar de Jesus, é tão bom ser apóstolo e vivemos esta alegria à volta de Jesus e da sua palavra. Uma boa Páscoa para todos! Uau! É bom ser feliz assim, não é? Então, eu acho que agora, já mais perto do fim da nossa catequese, devíamos rezar em conjunto. Vamos rezar pelo Padre Nuno, pelos padres das vossas paróquias, pelos bispos e todos os sacerdotes. Rezar para que façam esta vontade de Deus, para que vivam para servir os outros. Podem rezar comigo a oração que está no vosso catecismo na página 108. Vamos rezá-la. Senhor Pai Santo, nós vos pedimos pelos sacerdotes, para que pela sua pregação as palavras do Evangelho deem fruto, pela graça do Espírito Santo, nos corações dos homens e cheguem até aos confins do mundo. O Padre Nuno partilhou connosco que estava muito feliz por ser padre, não é? E nós também estamos felizes por termos padres connosco na nossa vida que nos trazem Jesus. Mas eu acho que se calhar alguns deles agora são capazes de estar um pouco mais tristes nesta altura. Vocês já viram, nós estamos em casa, estamos com as nossas famílias, vocês estão com os vossos pais. No caso dos catequistas, estamos aqueles que temos com os nossos filhos, mas os sacerdotes estão sozinhos, porque a família deles somos nós. E, portanto, eles estão a celebrar a Eucaristia com as igrejas vazias, estão preocupados porque há pessoas mais velhinhas que estão sozinhas em casa, que não têm quem cuide delas. Alguns estão a tentar inventar-se, a tentar aderir às novas tecnologias, filmar missas, tudo para servir, tal como nós ouvimos. E por isso alguns, se calhar, podem estar um pouco mais tristes ou preocupados. Eu acho que esta semana podíamos fazer-lhes uma surpresa. O que é que acham? Então, o meu desafio de hoje é pensarem num sacerdote que vocês conhecem e fazerem um desenho. Pode ser um desenho dele a celebrar a missa, a conversar convosco, a ir visitar-vos à catequese, por exemplo. E depois devem escrever um texto ou uma frase a dizer se têm saudades dele ou a rezar. Podem, por exemplo, se quiserem, escrever esta oração que rezamos agora todos juntos. E depois, o meu desafio é aqueles que o conseguirem enviarem este desenho para o Sr. Padre. Podem, por exemplo, digitalizar e enviar por e-mail se conseguirem, ou então guardem-no muito bem guardadinho e assim que tiverem oportunidade vão entregar-lhe. Aposto que ele vai ficar muito feliz. Para vos explicar um bocadinho melhor este desafio, eu pedi à Margarida, a minha filha, que conhece o Padre Nuno, que fizesse um desenho para lhe mandar. Vejam lá o exemplo que ela nos deu. Olá,
Eu fiz este desenho para agradecer o que os padres fazem por nós e escrevi também esta oração. Obrigada por me levares a conhecer melhor Jesus. Se fizerem isto, tenho a certeza que eles vão ficar muito contentes. E até vos queria pedir mais uma coisa, para aqueles que tiverem mais tempo. Os nossos bispos também não têm uma paróquia, não é? Por isso, aqueles que quiserem, façam um desenho e enviem também para os nossos bispos. Vamos mimar os nossos padres. Olhem, até dava um hashtag bonito, não era? Então, hoje falamos do sacramento da ordem. Este sacramento que nos dá os sacerdotes, que nos ajudam a crescer e a caminhar mais para Jesus. E vimos também duas coisas importantes. Primeiro, porque é que só os sacerdotes podem celebrar estes sacramentos, porque Jesus disse, fazei isto em memória de mim. E depois, como é que eles devem fazer para o fazerem bem feito. Tal como Jesus disse, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Estamos mesmo a terminar. Deixo-vos aqui o código do nosso jogo do Kahoot desta semana, o jogo que eu sei já que vocês gostam muito. E queria-vos pedir, aqueles que quiserem, podem também partilhar os desenhos que fizerem comigo, já sabem que eu gosto de ver. Não se esqueçam, vamos mimar os nossos padres esta semana. Temos um novo encontro marcado na próxima semana. Até lá!